Shalom Adonai, Yeshua HaMashiach, Hamaleh, Hamalehim, Professor Gesso, Evangelho Genuíno, trazendo até você mais uma explanação das Escrituras Sagradas. Hoje queremos trazer a teologia epistolar, revelada por Tiago, no capítulo 2, verso 19, que fala: Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Quando nós vamos para a teologia epistolar de Tiago, no capítulo 1 nós vemos que Tiago coloca que toda a tentação está no campo da concupiscência, da Itzerará, da inclinação carnal, dos desejos e paixões do homem. No capítulo 4, ele fala que todas as guerras, problemas, dificuldades que o homem enfrenta é por causa de suas próprias paixões, seus próprios desejos, suas próprias inclinações, animais e carnais. E ele agora, no capítulo de número 2, verso 19, ele coloca sobre demônios. Nós temos que saber, diabo é uma coisa, demônios é outra coisa. Diabo, dentro de uma equivalência usada principalmente dentro do contexto hebraico, simboliza Itzerará no hebraico, quer dizer a inclinação ao mal, natureza humana, natureza pecaminosa, natureza animal, que está dentro da nossa existência de concupiscências e desejos, balizada segundo 1 João, capítulo número 2, verso 15 e 16, na cobiça dos olhos, cobiça da carne e soberba da vida. Quando nós olhamos para esse versículo, nós temos que entender que já muito foi falado dentro da minha playlist feita sobre satanologia, que o Novo Testamento foi escrito em grego, mas por judeus helenistas que estavam tentando transmitir concepções judaicas em outro idioma. Portanto, se utilizavam de equivalente ou equivalência em suas narrativas. Então, quando você lê Deuteronômio, você vê que em Deuteronômio, demônios eram os Shedim, eram os ídolos. Veja o que diz Deuteronômio 32, 17. Sacrifício oferecer aos Shedims, não a Deus, aos deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, os quais não temeram vossos pais. Shedim eram entidades pagãs de outros povos e entidades espirituais de suas crenças que foram demonizadas pela cultura e religião judaica. Então, quando aqui, querido, Tiago está fazendo um equivalente, ele está dizendo que esses demônios não são outra coisa a não ser aqueles deuses pagãos. Demônios nunca foram entidades externas que estão aí para prejudicar, que estão aí sob um grande líder, que são principados, que estão debaixo desses principados, esses demônios, e esses principados e potestade é um grande quartel-general satânico que está aí para destruir e matar os homens. Não, o teu maior inimigo está dentro de você. É os seus próprios desejos, sua própria carne. E nós vemos isso quando Paulo, também desta forma, usa de equivalência. E Paulo é claro, ele é bem sugestivo, bem explicativo. Ele diz em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 20. Antes digo que coisas que os gentios sacrificam, as sacrifica aos demônios. Que demônios? E não a Deus. E não quero que sejais participantes com demônios. Aí você vai olhar o contexto de Deuteronômio, ídolos, deuses estranhos.
O contexto de Paulo, ídolos, deuses estranhos, que nada são. Então, demônios, muitas vezes, são usados na Bíblia Sagrada para a equivalências a deuses estranhos que foram demonizados. Então, quando você lê demônios, normalmente no Novo Testamento, está falando de ídolos, deuses estranhos. Tanto é que Jesus foi o quê? Acusado de expulsar esses espíritos pelo poder de Beelzebu, que era o deus dos filisteus, Baal-zebub, que foi demonizado. E que Jesus e os escritores, eles fazem equivalências para trazerem verdades, que para libertar o povo de Israel dessa idolatria, desses ídolos, querido, não demônios como entidades externas ao homem. Vamos continuar aqui. Vamos lá. O Velho Testamento, ele combate as divindades estrangeiras e o Novo Testamento também. Mas por falta de termos específicos, utiliza um equivalente em grego, daimon, ou nesse caso, daimonion, que significa divindades estrangeiras. Você pode olhar aqui, ó, demônios ou uma divindade pagã. Porque para os judeus, todo o ídolo, principalmente na época de Jesus, em Deuteronômio, quando foi escrito, todo ídolo, toda imagem, ela era demonizada, era tido como um demônio. Por isso que o povo, a igreja de Corinto estava indo aos cultos, querido, desses deuses pagãos. Paulo diz, não quero que vocês sentem na mesa do Senhor e na mesa dos demônios, não quero que vocês sirvam a Deus e os deuses. Esses deuses eram os demônios. E não uma entidade, um espírito, meu Deus, que está aí te rodeando para te destruir. Isso não existe, queridos. Isso é balela, isso é mentira, isso é engano. E Tiago está dizendo aqui, ele está usando esse equivalente, que se você crê em Deus, faz bem, porque até os demônios também creem. Esses demônios eram os deuses estrangeiros, que também creem na existência do Deus soberano, do cabeça dos panteões. Está me compreendendo? Vamos lá. Em Tiago, preste atenção, em Tiago, o autor está fazendo uma reflexão poética semelhante ao que temos no Velho Testamento, tentando transmitir a ideia de que só há um Deus, e esse Deus é superior às divindades estrangeiras. Deus está na congregação dos poderosos, julga no meio dos deuses. Salmo 82:1. O salmista está colocando que Deus está no meio da congregação dos deuses e ele julga no meio dos deuses. E esses deuses, no Novo Testamento, principalmente na Epístola de Tiago, é usado na narrativa dele o equivalente a demônios, a diabo. Então, esses deuses aqui é demônios. Diabo é a nossa Itzerará. Quando você for tentado, não diga que você foi tentado pelo diabo. Tiago diz, nunca diga que você foi tentado por Deus ou pelo diabo. Então, o que eu tenho que dizer, professor J? Eu sou tentado pelo meu próprio desejo, pela minha própria consciência, porque eu tenho um inimigo interior, e Jesus disse que é dele que procede todo o mau desígnio. Jesus, Yeshua, disse que todo o mau desígnio vem de dentro do homem e não de fora para dentro. Nosso inimigo não é externo a nós, ele é interno. E Paulo diz que a guerra que nós temos que batalhar não é externa, é interna, entre o espírito e a carne, entre as obras do espírito em mim ou as obras da carne em mim. Aquela que eu alimentar mais vai ser vencedora. Simples de entender. Mas sempre vai ser mais fácil
buscar bodes expiatórios para culpar. Eu errei porque foi esse diabo que está fora de mim. Aí eu errei porque foi a pombagira fora de mim. Aí eu errei porque foi a Maria Padilha fora de mim. Eu bebi cachaça porque o Zé Pilintra me faz tomar cachaça. Vá tomar vergonha, cachaceiro. Vai tomar vergonha, adúltero. E assuma os seus próprios erros, suas próprias cobiças. Enfrente a sua cobiça da carne, a sua cobiça dos olhos, sua soberba de vida. O Salmo 82:1 diz: Deus está na congregação dos poderosos e julga no meio dos deuses. Com certeza, o contexto aqui está falando com equivalência narrativa que demônios simbolizam deuses estrangeiros que nada são. Então, Tiago, capítulo 2, verso 19, dentro do contexto epistolar da epístola de Tiago, demônios aqui não são outra coisa a não ser deuses estranhos, os Shedims, revelado em Deuteronômio. Nada mais do que isso, nada mais do que isto. Que Deus te abençoe, te guarde, te livre, te abençoe desse teu inimigo interior, chamado diabo, que está em teu derredor todos os dias. Quem que está 24 horas ao teu derredor? O diabo? Ele é onipresente? Não é. Então ele não pode estar 24 horas. Os demônios são onipresentes? Não, não são onipresentes. Então quem que está 24 horas em redor de ti, te tentando para que você venha negar a sua fé, para que você venha não frutificar como uma árvore frutífera, mas que você se renda, se dobre às obras da carne? Você mesmo. Sua própria inclinação interior, está 24 horas em volta da tua alma para controlar o quê? O centro da tua vontade e do teu desejo, para que você seja inclinado para a morte e não para a vida, inclinado para o pecado e não para a justiça, inclinado para a impureza e não para a santidade. Quem você está alimentando hoje? Enfrente seus demônios, enfrente seus satanases, enfrente os seus diabos, e você será abençoado. Em nome de Yeshua, Hamashiach, Hamalé, Hamalahim. Deixe seu like, deixe seu curtir, ajude nosso canal a crescer para a glória de Deus Pai. Amém. A todos!